Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir as notícias que foram destaque nesta semana no Brasil e no mundo. Neste ano, os pequenos negócios foram responsáveis por mais de 6 em cada 10 postos de trabalho formal no país. Dados do CAGED revelaram que essas empresas geraram quase 600 mil empregos. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, os pequenos negócios foram responsáveis por 61% das vagas de trabalho geradas no Brasil. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do total de 958 mil postos de trabalho gerados na economia brasileira, as micro e pequenas empresas responderam por 588 mil empregos. Ao mesmo tempo, as médias e grandes empresas geraram 292 mil vagas. As atividades que lideraram a geração de vagas foram serviços, construção e comércio. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, as políticas sociais, os programas e os processos de inclusão estão impactando positivamente a economia brasileira e promovendo essas mudanças. O Sebrae acrescenta que nos últimos 4 meses, os micros e pequenos empreendedores foram os grandes distribuidores da renda no Brasil. O levantamento ainda indicou que a contribuição vem crescendo. No último mês de abril, 65% do total de vagas de emprego criadas estavam nos pequenos negócios. Do universo de 240 mil novos postos de trabalho, quase 156 mil estavam nas micro e pequenas empresas. Já as médias e grandes responderam por cerca de 69 mil empregos. E o Senado aprovou o projeto de lei que cria a Bolsa Permanência para estudantes universitários. O auxílio é uma das medidas da Política Nacional de Assistência Estudantil e visa garantir a permanência de alunos de baixa renda no ensino superior. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. O auxílio faz parte do projeto de lei que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil com ações para apoiar a permanência de alunos na educação superior e na educação profissional, científica e tecnológica nas instituições federais. O valor não pode ser menor que o das bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, hoje em R$ 700, e ao das bolsas de iniciação científica júnior para estudantes de educação profissional técnica de nível médio, que corresponde hoje a R$ 300. Estudantes indígenas e quilombolas receberão bolsas em dobro. A proposta havia sido apresentada em 2011 pela então deputada e hoje senadora professora Dorinha Seabra, do União, com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas instituições federais. Atualmente, o governo federal conta com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que oferece assistência para moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, entre outros direitos. A regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo avançou no plenário da Câmara dos Deputados. A Comissão de Indústria e Comércio começou a detalhar as medidas que deverão ser transformadas em regras para o setor. A Comissão de Indústria da Câmara dos Deputados começou a análise do projeto que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativos. Originalmente enviado pelo governo, o texto recebeu contribuições da categoria de plataformas e de diversas entidades sociais da classe. Agora, para virar lei, terá que ser analisado pela Câmara e pelo Senado. O relator da proposta no colegiado manteve diversos pontos do texto original criticados pela categoria, como a remuneração mínima por hora e a contribuição previdenciária dos motoristas. Foram incluídas medidas que possibilitam ao condutor direcionar corridas com base em um valor mínimo por quilômetro rodado e mecanismo para que os trabalhadores rejeitem viagens sem que sejam penalizados.
Além disso, alguns benefícios fiscais foram estabelecidos, como a redução do imposto de renda e isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de automóveis novos. Os motoristas de aplicativo também teriam acesso à linha de crédito do Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP. Segundo dados do IBGE, cerca de 2 milhões de trabalhadores obtêm a principal fonte de renda nas plataformas. Desse total, 1,5 milhão atua como motorista de serviços de passageiros ou entregadores de comida e produtos. Os deputados fecharam um acordo para que a proposta seja analisada em até 60 dias. Após isso, o texto ainda terá que ser debatido nas comissões do Tribunal de Constituição e Justiça antes de ser encaminhado ao plenário. E pela primeira vez na história, uma cirurgia é realizada com paciente e médico em continentes diferentes. O procedimento foi feito por meio de um robô e conexão 5G. O paciente estava em Pequim, na China, e o cirurgião em Roma, na Itália. A uma distância de mais de 8.000 quilômetros, o médico realizou uma cirurgia de próstata de forma remota e conseguiu remover um tecido tumoroso do chinês. Em uma sala especializada e equipada com telas que exibem imagens do paciente em tempo real, o doutor Zhang Shi operou um console cirúrgico conectado a um conjunto de braços robóticos turbinados com conexão 5G e internet por fibra ótica. A cirurgia foi um sucesso e o paciente passa bem. Essa é a primeira vez na história em que uma cirurgia é realizada com paciente e médico em continentes diferentes. Por isso, o procedimento foi transmitido ao vivo durante uma conferência médica em Roma e impressionou os profissionais presentes. Segundo a rede estatal chinesa CCTV, a cirurgia nessa distância só foi possível devido à ostensiva cobertura da rede 5G na China, o que fez com que o comando do cirurgião na Itália e a resposta do robô em Pequim acontecessem praticamente de forma simultânea. Sobre esse assunto, eu conversei com o doutor Bruno Benigno, cirurgião uro-oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, que tem mais de 10 anos de experiência em cirurgia robótica. Ele comentou o feito alcançado pelo médico chinês com a união de forças entre Itália e China e também falou sobre os desafios que a medicina ainda tem pela frente para que essa tecnologia possa chegar cada vez mais longe e, assim, salvar mais vidas. Acompanhe. Isso é importante porque demonstra o avanço da velocidade de conexão, a diminuição do que nós chamamos de atraso na conexão entre o movimento disparado pela mão do cirurgião e a execução pelo equipamento a milhares de quilômetros à distância. Isso abre um leque de possibilidades enormes. Embora a telecirurgia não vá substituir a ação do médico cirurgião local, ela pode favorecer a disponibilidade de cirurgiões muito experientes em áreas remotas do país. Por exemplo, um paciente que precisa de um cirurgião cardíaco experiente, um cirurgião urológico experiente numa área remota, desde que esse paciente seja assistido por uma equipe local, esse cirurgião mais experiente pode ajudar o desenvolvimento de programas locais e melhorar a qualidade do serviço prestado. Os desafios ainda são os custos, né? Sabemos que áreas menos desenvolvidas têm dificuldade de acesso a novas tecnologias. Além disso, a gente tem o desafio legal, né, de corresponsabilização. Quem é o médico que vai assistir o paciente em cenários desafiadores? Mas eu vejo que a notícia é uma notícia muito positiva. Isso demonstra que a tecnologia avança cada vez mais e a possibilidade de levar um médico especialista, inclusive agora com incorporação de novos modelos de inteligência artificial, que está vindo com muita força, eu acho que quando a gente conseguir juntar tudo isso, vai ser um ganho enorme em termos de disseminação dessa tecnologia para uma quantidade maior de pessoas. O real está entre as moedas que mais perderam valor frente ao dólar neste ano. A moeda brasileira ocupa a 7ª posição, atrás somente dos países que enfrentam crise econômica ou conflitos civis. Com base em dados do Banco Central do Brasil, o levantamento da agência classificadora de risco, Austin Rating,
registrou que o real está entre as 10 moedas que mais perderam valor frente ao dólar em 2024. Nossa moeda ocupa a 7ª posição, com desvalorização de 9,5%. A moeda nigeriana é a que mais se desvalorizou em 2024, com perdas de 42,8%. Piores que o Brasil também estão a Argentina, Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Entre os motivos da perda de valor do real estão a piora da balança comercial brasileira, a mudança na projeção fiscal do Brasil e os crescentes conflitos internacionais que valorizam a segurança da moeda norte-americana, além, claro, da própria condução dos juros nos Estados Unidos. O fato do Fed manter os juros na mesma porcentagem faz com que entre menos dólar no Brasil. E desde o ano passado, houve um aumento de 8 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo, de acordo com um relatório da ONU. Estima-se que em abril deste ano, o total tenha chegado a 120 milhões de pessoas. O número de deslocados à força no mundo atingiu o recorde pelo 12º ano consecutivo, com cerca de 120 milhões de pessoas em abril de 2024. De acordo com o relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o número representa um aumento de 8 milhões de pessoas em um ano. A guerra continua sendo o maior motivo dos deslocamentos em massa. Depois entram no cálculo refugiados e perseguidos. Entre os conflitos armados que contribuíram para o crescimento desses números estão a guerra no Sudão e o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que, segundo a ONU, representa 1,7 milhões ou 80% da população do território palestino deslocado à força. E a seguir, medicamentos e planos de saúde são os itens que mais pesam no orçamento das famílias brasileiras. E ainda, pesquisadores brasileiros criam plataforma que monitora variantes da dengue. Todos os detalhes em instantes, não saia daí. E nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma pesquisa revelou que medicamentos e planos de saúde são os itens que mais pesam no orçamento das famílias. Além de cuidados com saúde, carnes e combustíveis também fazem parte da lista. Uma pesquisa recente feita pelo Ribou Bolso do Brasileiro revelou que 1 em cada 3 lares brasileiros admite sofrer com a redução de renda em 2024. De acordo com o levantamento, quando questionados sobre os itens e serviços que mais pressionam o orçamento familiar, 45% dos brasileiros apontaram os medicamentos como o maior vilão. Na sequência, aparecem os planos de saúde com 37%. As pesquisas apontam que o maior gasto com a saúde é justificada principalmente pela Covid-19. O brasileiro buscou se manter mais saudável no pós-pandemia e, por isso, a procura por alternativas como um plano, mesmo que simples, ou o consumo de produtos como suplementos e vitaminas aumentou. Ao todo, 1.658 brasileiros foram entrevistados entre 18 e 21 de maio. E os resultados indicaram que, além de medicamentos e planos de saúde, carnes e combustíveis também aparecem na lista de itens mais citados quando o assunto é o maior peso no bolso. No ranking estão medicamentos com 45%, plano de saúde 37%, carnes 33% e combustível com 32%.
E pesquisadores brasileiros criaram uma plataforma para monitorar as variantes da dengue. A ferramenta reúne sequências genéticas do vírus e tem como objetivo facilitar a comunicação entre os países para detectar as linhagens responsáveis pelo aumento de casos. O painel de monitoramento de variantes da dengue lembra o tipo de classificação e esforço internacional que ocorreu durante a pandemia da Covid, quando as diferentes linhagens do SARS-CoV-2 eram descritas e monitoradas inclusive para seu maior potencial infeccioso. O vírus da dengue possui 4 sorotipos diferentes e todos eles provocam sintomas semelhantes, mas em graus diferentes, e exigem tratamento. O vírus da dengue, atualmente, é dividido em agrupamentos variados que formam tipos geneticamente em comum. A nova classificação veio para aumentar a eficiência na identificação das variantes. Antes, a nomenclatura das linhagens era feita por cada país de maneira independente. A plataforma deve cruzar as informações para adequar a classificação de uma nova descoberta no país, padronizando a nomenclatura. A falta de padronização leva à dificuldade de comunicação. Então, esse novo sistema propõe trazer essas soluções. Com isso, vai facilitar não só a identificação, mas a detecção dessa nova variante em diferentes partes do Brasil e do mundo, além de ajudar a rastrear a transmissão do vírus. E o antissemitismo disparou no Brasil após o início da guerra na faixa de Gaza. O número de denúncias registradas desde o início do conflito até o mês passado aumentou em 630%. Do início do conflito, em outubro do ano passado, até maio deste ano, foram registradas pouco mais de 2.000 queixas de antissemitismo ao canal de denúncias administrado pela Confederação Israelita do Brasil, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, responsáveis pela elaboração e divulgação do relatório, que revela os números alarmantes segundo as entidades. Em todo o ano de 2023, houve 1.400 reclamações, enquanto em 2022 foram 397. Segundo o texto, atos considerados antissemitas incluem negar a existência do Holocausto e seus efeitos, ter a intenção de cometer genocídio contra judeus, usar símbolos historicamente associados ao antissemitismo, como a suástica nazista, entre outros. Entre as denúncias, as instituições relatam o preconceito contra judeus em locais públicos e próximos a sinagogas, além de pichações, cartazes antijudaicos e nazistas e a distribuição de materiais que promovem a intolerância aos judeus. Líderes das entidades ressaltam que a educação é a chave para combater o antissemitismo em escolas e universidades. Um relatório internacional divulgado recentemente aponta aumento de ocorrências contra judeus também nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Austrália. E olha, faz tempo que uma lei da Anatel proíbe as ligações incômodas de telemarketing feitas por robôs. A prática continua e os consumidores reclamam bastante, mas quase ninguém procura os órgãos competentes para garantir os seus direitos. Quem nunca recebeu ligações de empresas oferecendo produtos, serviços e, por muitas vezes, apenas chamadas, onde não se ouve nada do outro lado da linha e, por fim, a chamada é encerrada. Essas ligações inoportunas acabam com a paciência de qualquer um, não é mesmo? A maioria das ligações são realizadas por robôs ou bots, que são utilizados por empresas e telemarketing para disparar contatos em massa com possíveis clientes. Em 2022, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, protocolou uma lei que as ligações de telemarketing precisam começar com prefixo 0303, para que o cliente do outro lado da linha possa identificar e atender ou não a ligação. Por conta disso, muitas empresas começaram a burlar o sistema, depois que a Anatel passou a bloquear usuários que realizam mais de 100 mil chamadas diárias com duração de 3 segundos. Quanto a essa lei que faz a proibição, as empresas elas não devem fazer as ligações recorrentes. Então, elas devem procurar outros meios, buscar pessoas mesmo e deixar de forma idônea, de buscar de forma legítima, ligar para a pessoa
que você vai fazer uma venda e antes ter autorização, que é o consentimento legítimo desse cidadão. Uma outra lei, esta estadual, proíbe que as empresas de telemarketing utilizem programas automatizados para realizar ligações aos moradores de Mato Grosso do Sul. E se aplica a todas as empresas que realizem vendas, ofertas ou propagandas de produtos ou serviços por telefone. Com isso, as ligações indesejadas de 3 segundos ou mais, sejam elas repetitivas ou pré-definidas para fins comerciais, estão proibidas no estado. O cidadão que se sentir lesado com várias ligações no dia, ele pode procurar o PROCON, fazer a reclamação diretamente e, se ele tiver algum tipo de prejuízo financeiro, pode tomar medidas judiciais e, juntamente com a NPD, buscar também intervenção naquela empresa que fez essas ligações recorrentes. No caso de descumprimento da lei, o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela traz várias penalidades. Uma delas, que eu posso citar aqui, seria a multa em cima do faturamento, 2% do faturamento da empresa. Além de suspensão das atividades, suspensão do tratamento de dados, né? A mais grave seria o reputacional. A imagem da empresa ela fica agravada porque ela está em desacordo com a lei. Embora a insatisfação com essas ligações seja muito grande por parte da população, o PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, não recebe praticamente nenhuma reclamação formal contra essas empresas. A partir do que o consumidor venha no PROCON, faça o registro, o PROCON toma as providências, chama a empresa que está efetuando essas ligações que não eram para ser feitas, né? E pode, afinal, até aplicar uma multa, uma sanção, melhor dizendo, e vai parar com isso, vai diminuir, até outras empresas vão acabar também diminuindo isso em relação aos consumidores, né? Rosemar usa como exemplo a lei para as filas em instituições bancárias, estipulando um tempo máximo para a permanência no local até o atendimento. O PROCON, ao longo do tempo, conseguiu fazer essas fiscalizações e o consumidor ajudou pouco e poderia ajudar mais. Então, são leis que pensam no coletivo, mas na hora da aplicabilidade dessa lei também tem que ter a participação da sociedade, dos consumidores, para a efetivação do cumprimento dessa lei. E no nosso tour internacional, em clima de fim de semana, vamos para o encantador Mar do Caribe, precisamente para São Tomás, a segunda maior ilha das Ilhas Virgens Americanas. Vamos conferir. Paisagens espetaculares, areia branquinha, esportes aquáticos e monumentos históricos são motivos para São Tomás ser o destino mais animado entre todas as Ilhas Virgens Americanas, que conta com São João e Santa Cruz. O porto da ilha tem influência econômica por conta da grande quantidade de cruzeiros que passam por lá, o ano todo. Mas não é só isso que o torna especial. O porto já foi considerado o mais bonito do mundo. Isso, claro, com a ajuda da linda paisagem que o rodeia. E é claro que não poderíamos deixar de ir para lá, não é mesmo? Saímos dos nossos estúdios HIT na capital paulista e vamos diretamente para a ilha de São Tomás, no Caribe, ver como que estão as coisas por lá nesse momento. Olha só, você já percebe como é de tirar o fôlego essa imagem, né? Do topo da montanha, podemos ver diversas casinhas, água e muito verde. Realmente uma imagem que dá paz e tranquilidade. Fora o sol nascendo ao fundo, que realmente é um lugar que dá vontade de ir para lá agora mesmo, né? Sem pensar duas vezes. E assim que nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.